Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma ConstruClass, nosso segundo episódio, nosso episódio de construções financiadas. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Martins e eu ensino pessoas a fazerem construções financiadas. Então, se você quer saber mais, fica aqui no perfil. Hoje o tema da nossa aula ela é sobre o passo a passo inicial para você começar a fazer as construções financiadas. Como eu faço, por onde eu inicio, o que eu tenho que fazer. Hoje é o intuito dessa nossa live aqui. É saber como fazer todo esse processo dentro da caixa. Então, muito bem. Olá pessoal, boa noite que está entrando aí, Adriana, Francenildo, boa noite para todos. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer hoje, na semana passada, no sábado, eu te mostrei qual era o passo a passo para você conseguir comprovar sua renda no banco. Então você vai pegar toda a sua renda formal, o que você tem ali de holerite, contra-cheque, o que você tem de imposto de renda, toda a sua renda formal. A partir daí o banco vai estimar quanto você pode fazer, mas como ele faz para estimar? Como é o início desse processo? O início desse processo, ele se dá através de você dar entrada nessa documentação de aprovação de crédito. Então hoje você não faz isso diretamente pelo banco, principalmente na Caixa. Para quem vai fazer aquisição ou construção, sim, vai ficar salvo, Adriana. Tá aqui, eu vou gravar e eu vou colocar esse vídeo lá no meu YouTube. Pode ficar tranquila que essa live aqui vai ficar salva, tá? Então você não consegue essa aprovação financeira diretamente na Caixa. Você tem que ir buscar o CCA, que é o correspondente Caixa aqui. Qual é a função do CCA? O CCA ele vai fazer a juntada da documentação necessária e ele vai encaminhar para o banco, e aí se tiver que fazer abertura de conta ali, fazer todos os procedimentos iniciais, para você começar um relacionamento com a Caixa Econômica ou com o banco que você quer que seja. Para aquisição e construção, Caixa Econômica Federal, correspondente CCA. E para quem quer construir e vender, essa é a opção hoje mais vantajosa. Então, beleza. Encontrei o CCA e agora o que eu faço? Você vai ter uma conversa com o CCA e aí você vai basicamente falar para ele, olha, eu quero financiar um imóvel de X mil reais. A partir dessa informação, ele vai juntar seus documentos pessoais, seus documentos de financeiros, holerite, contra-cheque e etc. E você vai entregar toda essa documentação e vai mandar para o banco. Nesse caso, o CCA manda para o banco a tua documentação e eles vão fazer a tua análise de crédito. Beleza, Douglas, mandei toda a minha documentação e a análise de crédito retornou. Quando a tua análise de crédito for feita, eles vão usar mais ou menos o procedimento que eu ensinei lá na aula 1. Eles vão ver se a tua renda está comprometida, se você tem outros empréstimos, se a tua renda é realmente formal, e eles vão fazer essa análise prévia ainda do teu processo. Tá? É uma análise rasa ainda. E depois disso, o que acontece? Depois disso, o CCA, a correspondente, ele retorna para você dizendo quanto foi, se teu crédito foi aprovado ou não e quanto foi aprovado. Então, esse é o primeiro passo. Por que esse é o primeiro passo? Porque se você já tiver o terreno, o projeto, tudo feito, aquilo ali já tem um valor estimado mais ou menos para construir. Se a sua renda não for compatível com aquilo que você vai fazer, você vai ter dois problemas. Ou você vai ter que aportar esse dinheiro todo baseado nas suas economias, investimentos e outras coisas que você tem, você vai ter que tirar esse dinheiro do bolso, ou você não vai conseguir executar o projeto que você sempre quis, porque a sua capacidade de financiamento vai ser menor. Então a minha primeira sugestão vai no CCA e veja quanto de crédito você consegue aprovar para o financiamento. Então ele vai te dar um retorno de quanto de crédito você vai aprovar. A partir dessa análise de crédito é que você vai atrás, eventualmente, do terreno e do projeto legal para poder ser aprovado na Caixa. Então esse é o primeiro passo. Foi no CCA, conseguiu ali a aprovação do crédito. Depois da aprovação do crédito, qual é o próximo passo? Douglas, vou dar um exemplo mais ou menos para vocês. Eu tenho aqui 15 mil de renda. Eu consegui renda entre eu e meu esposo. Todo mundo compôs, deu 15 mil de renda, 16 mil. Consegui fazer um financiamento na Caixa de 400 mil reais. Então, como eu consigo, com esses 400 mil reais eu consigo fazer o quê? É exatamente isso que a gente vai começar a ver agora.
se você tem essa renda aí, 15, 16 mil, por exemplo, é provável que você consiga financiar esses 400 mil. Com esses 400 mil, a gente tem que pensar aqui em construir um imóvel que chega ali 600, 650 mil a preço de mercado, tá? Então, assim, um primeiro passo é, onde eu quero construir? Eu quero construir essa casa num condomínio fechado? Eu quero construir essa casa num loteamento de rua? Eu quero construir essa casa na rua normal, eu tenho um terreno? Como eu vou fazer essa análise de saber o que eu posso construir? Pois bem, você vai primeiro saber o local onde você quer construir e você vai fazer uma pesquisa, seja no OLX, nos corretores que você tem de confiança, para saber qual é a média dos imóveis que vendem naquela região. Então, Douglas, eu gostei aqui, tem um loteamento aqui perto da minha casa ou perto da minha cidade, em que eu vi lá que as casas estão mais ou menos nesse preço de 600, 650 mil reais. E aí você vai ter um padrão construtivo que vende. O pessoal compra mais casa com suíte ou sem suíte? Com quintal maior ou menor? Um terreno maior ou menor? E a partir daí você vai atrás da negociação. Mas Douglas, eu não tenho terreno ainda, como é que eu vou fazer se nem terreno eu ainda tenho? Pois bem, essa modalidade da Caixa, que é a modalidade de aquisição e construção, ela é uma modalidade onde ela permite que você faça o financiamento de uma vez só, da aquisição do terreno e da sua construção. Então não precisa se preocupar com isso, tá? Para ser mais prático aqui, vou dar um exemplo onde você tenha um terreno que você comprou ele por 100 mil reais. O valor do terreno ele é importante porque se o terreno for muito caro ou se o terreno tiver uma topografia muito diferente, talvez não seja esse o terreno para você fazer uma casa de 600 mil. Talvez seja um terreno para você fazer uma casa mais cara, uma casa que você consiga de fato aproveitar a topografia a favor da arquitetura. Porque normalmente casa de 600 mil é uma casa padrão, lote plano, casa ali padrãozinha, 150 metros quadrados, 160 metros quadrados, 2 quartos, mais uma suíte. Esse é o padrão que o mercado tem hoje. Então, eventualmente, se você for fazer uma construção em cima de um terreno, a esse nível de casa, ali, uma casa pronta de 600 mil, procurem um terreno mais plano possível. Douglas, encontrei um terreno de 100 mil reais. Quando você encontra esse terreno de 100 mil reais, a Caixa precisa garantir, quando você dá entrada na Caixa, que o terreno que você deu entrada é o terreno que você realmente vai financiar. Senão chega lá na frente e dá problema. Então você já tem que ter alguma garantia de que aquele terreno é seu. E aí algumas abordagens práticas que eu já fiz como engenheiro no dia a dia e eu sei que funcionam. Uma delas é você financiar o terreno, comprar o terreno financiado, e aí para você não incorrer em juros nem nada, no maior parcelamento que o loteamento te deixa fazer sem juros. Então, por exemplo, a última vez que eu comprei um terreno, eu comprei esse terreno, o terreno custava 100 mil, eu dei uma entrada de 5 mil e parcelei o resto de 36 vezes. Então eu sabia que ali na segunda ou na terceira prestação, a Caixa iria quitar o terreno e eu não ia ter que mais pagar a loteadora. A partir daquele momento eu ia ficar devendo para a Caixa. Ou você também pode fazer ali um contrato de promessa de compra e venda, onde você vai depositar, você vai acertar ali com o vendedor, você vai dar um sinal para ele ali, às vezes 10, 15, 20%, e ele vai ficar esperando até a Caixa quitar esse financiamento. E aí você não paga mais nada até a Caixa quitar esse financiamento. Quanto tempo mais ou menos demora de você fazer esse contrato, de você ter esse terreno, até a Caixa quitar? Varia muito, mas do dia que você aprova seu crédito dentro da Caixa, você tem 6 meses para poder correr todo o processo lá interno. Então, em média, demora uns 4 meses, até do dia que você define o terreno, até o dia que você de fato consegue aprovação na Caixa. Então, o primeiro ponto é definir o terreno. Definir o terreno, conseguir achar um terreno legal, agora eu vou atrás dos projetos. Eu vou atrás de um projeto que seja vendável, um projeto que vende naquela região. Então, boa noite aí, pessoal que está entrando aí, André, Pacal, Júnior, Alice, Raimundo, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à nossa segunda ConstruClass. Então, eu preciso achar um projeto que seja vendável. E aí você vai voltar lá naquela primeira etapa e você vai analisar o que o mercado financeiro está atrás. O que os teus compradores estão atrás. Eles estão atrás de casa com piscina, sem piscina, com suíte, sem suíte. Qual é o padrão desse nível de casa que você já estabeleceu lá atrás? Eles estão atrás. Então essa é a primeira definição. Porque quando você chegar com um arquiteto para poder fazer seu projeto,
E isso é um dos erros que a maioria das pessoas cometem. Elas pegam... esse erro é muito comum, e eu já vejo muita gente perder dinheiro por conta disso. Eles pegam o site da internet, entram nesse site de planta pronta, enfim, eles vão atrás de um projeto pronto, porque na cabeça deles eles estão economizando com esse projeto. Esses projetos, planta pronta e outros projetos que são comprados prontos na internet, eles podem até servir de base e servir de inspiração para você ver mais ou menos, principalmente para quem é leigo, poder ter uma noção ali do que consegue construir. Quando eu falo aqui, por exemplo, 150 metros quadrados. Então, 150 metros quadrados, ela é uma casa de que tamanho, para quantos quartos, quantas vagas de garagem. Às vezes o leigo não tem essa noção. Então, esses sites servem para você ter uma noção disso. Mas não deixe de fazer o seu projeto arquitetônico com um profissional responsável. Por quê? Primeiro, projeto que você compra pronto da internet não vem com responsável técnico. Ele só vem ali os desenhos, igual um amigo meu costuma dizer. Ele não é um projeto porque não tem responsável técnico. Você compra só o desenho e aí esse desenho chega para você, você vai precisar de um responsável técnico. E aí você tem um segundo problema. Você vai atrás de alguém para poder assinar o teu projeto. E esse é um erro que às vezes a pessoa vai atrás de um profissional, só assina aqui para mim. Isso não funciona. Então, hoje o passo a passo é definir o terreno, teve já inspiração, vá atrás de um arquiteto. Douglas, por que não um engenheiro civil? Porque quem tem essa criatividade de fazer projetos que tenham... o arquiteto estudou para isso. O arquiteto estuda melhor o conforto térmico, o conforto acústico, vai saber ali vai saber orientar a sua casa melhor em termos de insolação. Então é o arquiteto que é esse profissional responsável. Normalmente é ele que vai fazer isso. Então foi atrás do arquiteto, passou a sua demanda, o seu programa de necessidade. O que é o programa de necessidade? É aquilo que você viu lá, o que vende. Então eu quero uma casa com 2 vagas de garagem, cobertas, com 3 quartos, sendo um suíte, uma sala integrada com a cozinha gourmet, ou uma área externa. Você vai passar o que você quer para ele. E a partir daí, ele vai desenvolver esse projeto e vai te passar. Beleza, desenvolvi o projeto de arquitetura, desenvolvi todos os outros trâmites. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é você pegar esses projetos, aprovar na prefeitura, e é relativamente simples fazer isso. Quando o projeto é feito por um arquiteto, ele segue ali todas as regras do município, eventualmente do condomínio que você vai ter, e ele seguindo todas as regras, você vai ter esse alvará pronto. Douglas, peguei o alvará, agora o que eu faço? Com o alvará em mãos, você vai registrar esse contrato de financiamento, você vai dar a entrada na Caixa, e com essa documentação a Caixa vai fazer entre aspas, reanálise do que ela já tinha feito. Ela vai ver se a tua renda é compatível com aquele projeto, ela vai fazer a análise interna se o projeto que você está submetendo, ele vale realmente aquilo. Então não vale, não funciona você pegar aqui 700 mil e falar que vai fazer um projeto de 700 mil e apresentar uma casa de 500, de 300, de 200. A Caixa tem os seus próprios métodos de avaliação e fazendo isso, a gente não tem condições de dar problema. Você vai pegar uma casa onde realmente ela vale aquilo no mercado. Então, se você deu entrada que era 750 mil na casa, é porque aquela casa, depois de pronta, construída, ela vai valer 750 mil. Então, fez esse processo lá interno, a Caixa vai pedir para você, depois, validando tudo, passando na conformidade, para você averbar esse contrato no cartório, você averba esse contrato no cartório, e aí, depois da averbação, a Caixa te libera o valor do financiamento. Então, Douglas, fiz meu financiamento, já está tudo, a Caixa já aprovou todas as etapas. Qual é o próximo passo? A Caixa aprovando tudo, aí a gente tem dois pontos aqui de partida. Se for SBPE, que é o que financia casas acima de 500 mil, você vai poder ainda antecipar 20% do teu financiamento. Então, no nosso exemplo aqui, se eu financiei 500 mil reais, eu consigo, pelo SBPE, pedir essa antecipação de 20% da Caixa, e financiar, e a Caixa vai me pagar ali, no dia que eu entregar o contrato, 100 mil reais, por exemplo. Então, financiei os 500 mil, a Caixa vem e aporta 100 mil reais na minha conta, que é para poder iniciar, começar a obra, fazer os trâmites ali iniciais. Então, muitas vezes, igual eu já fiz, a gente não precisa nem ter dinheiro de fato ali para investir.
Você precisa ter o custo inicial do projeto, da prefeitura, das averbações, etc. E ali a entrada do terreno às vezes. E depois, quando a Caixa paga esse valor, você reembolsa de onde você tirou. Então, eu fiz assim com a minha segunda casa. Eu não tinha o dinheiro investido para colocar na obra. Eu só tinha crédito e a metodologia certa para poder fazer isso dar certo sem necessariamente ter o dinheiro. E aí eu consegui financiar essa minha segunda casa. Pois bem, então a Caixa te deu os 20%. E agora, como é que ela vai fazer o resto da contratação? Será que ela me paga tudo de uma vez só? Será que ela vai me pagar só no final da obra quando eu terminar? Não. Quando você deu entrada no financiamento, você entregou para a Caixa uma planilha de construção individual, uma PCI. Essa planilha de construção individual, ela vai te marcar, ela vai colocar para vocês um cronograma físico-financeiro. Então você falou para a Caixa, Caixa, eu vou executar minha casa em 6 meses, por exemplo, 7 meses, 8 meses. E a cada mês eu vou executar tantos por cento. E tem lá uma planilha. Baseado nesses tantos por cento, quando você chegar nesses marcos de medição, você vai solicitar para a Caixa uma vistoria, vem um engenheiro da Caixa na sua obra e ele vai conferir se o que você pediu realmente é o que está feito. Mas Douglas, ela me antecipou 20%, e depois, como é que funciona? Ela só te antecipa os 20% uma vez. Então, normalmente, a primeira medição da Caixa, a gente faz por volta de 30% de execução de obra. E aí quem vai fazer essa medição? É o teu engenheiro responsável. Postei um reel já essa semana que eu falei, não precisa você ter uma construtora para fazer o processo, mas você precisa ter um engenheiro, um responsável legal pela sua obra. Pode ser técnico em edificações, se a tua obra for pequena, e acima de 80 metros quadrados, necessariamente um engenheiro civil ou um arquiteto. Pode ser o arquiteto que fez o teu projeto, pode ser um engenheiro civil que fez o teu projeto, pode ser um engenheiro civil que é autônomo, que não fez o teu projeto, e aí você contrata ele por fora para fazer as vistorias e fiscalizações da tua mão de obra. Então, beleza. Depois que eu terminei essas duas etapas, e agora? Então, agora é a hora de mão na massa. É a hora de você começar a construir, de você verificar se o cronograma está feito, se a tua obra está andando conforme o cronograma financeiro, se o que vocês pactuaram ali entre Caixa e a PCI está no jeito. Então, tudo certinho, a obra vai andando e conforme os meses forem passando, você vai construindo. Douglas, eu posso vender essa obra antes de terminar? Pode. Você pode vender ela na planta, você pode vender ela construindo e você pode vender ela depois de acabada. Aí vai depender, eu digo para os meus clientes, né? Quanto mais cedo você vender, normalmente menor o lucro que você vai ter, porque quem está comprando ainda assume um risco. Quanto mais tarde você vender, mais lucro você vai ter, mas aí o risco fica para a sua parte, porque é você que teve todo o risco da construção. Então você pode fazer esse financiamento também e vender ele quando você quiser. Aí, ó, Johnny online aí, seja bem-vindo, meu amigo. Eliana também, Saulo, Caio, sejam todos bem-vindos, viu? Valdeci, bem-vindo aí, pessoal. Então é isso. O financiamento de construção são esses os primeiros passos. E aí, mão na obra, vou fazer minha fundação, vou fazer minha estrutura, vou fazer superestrutura, cobertura. Douglas, mas eu não tenho tempo para fiscalizar isso, eu já não tenho tempo hoje. Como é que eu vou ter tempo de gerenciar uma obra, comprar material e fazer tudo que eu tenho que fazer? Calma, é relativamente tranquilo. Por quê? Porque você não vai estar tocando a obra. Você não é o cara que vai estar no dia a dia ali com a obra. Você é a pessoa, você é o dono do negócio. Você é o dono, o empresário, o empreendedor. Então, onde que você tem que se atentar? Aonde que você vai gastar mais energia? Você vai gastar mais energia contratando a mão de obra, escolhendo ali inicialmente seus fornecedores e garantindo que quem você contratou para fiscalizar, no caso o engenheiro responsável, vai fiscalizar direito. Dessa forma, você consegue ir na obra a cada uma semana. Você deixa para ir na obra no sábado ou a cada 15 dias. E você não vai ter problema, desde que você esteja alinhada a obra, a sua equipe e os fornecedores. E Douglas, e os fornecedores? Como é que eu faço para escolher fornecedor assim? Para eu ter um cara que não vai me cobrar muito caro. Você vai gastar energia nas primeiras vezes. Você vai gastar energia para achar um bom fornecedor de material ali agregado, de seixo, de areia. Você vai demorar um pouco para achar um fornecedor bom de cimento. Bom que eu digo é com preço bom. Ele vai te atender com preço bom. E ferro, nem sempre você vai encontrar um fornecedor.
Normalmente ferro, se você tiver um desembolso bom, você pode comprar direto para a fábrica. Hoje você consegue acima de X toneladas comprar diretamente na ArcelorMittal, na Sinobras, em outros lugares onde você vai ter uma economia real de aço na sua obra. Então ali o seu projeto vai te dar todos os quantitativos, isso é importante dizer. Então eu vou ter que ficar medindo aqui. Não vai medir nada. O projeto que você contratou, ele é responsável por entregar a quantidade de aço, a quantidade de tijolo, a quantidade de tubo, a quantidade de fio. Ele vai te entregar tudo. A sua missão é cotar esses materiais no fornecedor e ver onde aquele preço está mais barato. Por que eu digo isso? Porque às vezes você consegue negociar com o fornecedor. Você não vai precisar de todo o cimento do mundo agora, mas você pode chegar com ele e falar assim, cara, eu vou comprar aqui, pelo menos para minha obra, 1.000 sacos de cimento, 2.000 sacos de cimento. Eu queria ver um preço bom aqui com você. Mas a minha forma de pagamento é, por exemplo, no cartão de crédito. Qual é o menor preço que você faz? E aí vocês vão ter uma conversa nesse sentido para alinhar o teu posicionamento de como você quer comprar para como o fornecedor vai fornecer. E depois disso, é muito simples. Teu mestre de obra, teu fornecedor, teu empreiteiro vai ligar para você e você vai dizer assim, tá faltando cimento. E você vai mandar um WhatsApp para a loja dizendo assim, pode mandar mais 50 sacos de cimento. Não é uma gestão muito difícil. Eu já fiz isso com outros clientes que não são engenheiros, que não são, não têm formação em engenharia, e eles conseguem fazer isso tranquilamente para tocar essa obra. Então, hoje, basicamente, o que você precisa ter o mais difícil é você ter renda para construir essas casas. Você tendo renda para construir a casa, você pode construir quantas casas a sua renda permitir. A Caixa Econômica tinha uma trava nesse tipo de financiamento, que era uma trava de que trava? Que aconteceu comigo isso. Acontecia um tempo que você não tinha trava de financiamento. Você podia financiar quantas casas o seu dinheiro, sua renda permitisse. E isso era legal, porque você podia estar preso num financiamento que, independente do valor, fez um financiamento, você não podia fazer quantos outros demais a sua renda permitisse. E aí, até o ano passado, travaram esse financiamento. Cada casal, o CPF do casal, só podia ter um financiamento desse ativo. Então, por exemplo, eu como tinha um financiamento ativo, eu não podia fazer outro. Mesmo que eu tivesse renda, eu não podia fazer outro. Hoje essa regra caiu por terra. Então hoje a gente consegue fazer quantos financiamentos a minha renda puder permitir. Então, Douglas, se eu quiser, eu tenho 30 mil de renda, por exemplo. Eu vou dar uma margem para vocês aqui, tá? A cada 10 mil de renda que você tem, você consegue ali financiar mais ou menos 300 mil na Caixa. Esse é um parâmetro bem mediano, mas é mais ou menos essa regra de 3 que funciona. A cada 10 mil de renda da pessoa, do casal, você consegue financiar 300 mil na Caixa. Douglas, e se eu não quiser, por exemplo, eu tenho 30 mil de renda, e se eu não quiser financiar 900 mil para uma casa, para uma residência, para vender ela por 1,5 milhão, 1,6 milhão, 1,5 milhão, o que eu faço? Eu posso fazer 3 casas de 300, para vendê-las por 450, por exemplo. Então, assim, varia muito da realidade de cada local e do mercado local. Às vezes você fazer uma casa maior, ela vai te retornar um lucro bruto maior. Se você fizer uma casa menor, ela vai te retornar um lucro bruto menor. Porém, a casa de 350, 400 mil, 450 é mais fácil de vender do que uma casa de 1,5 milhão. O mercado é isso. Não significa que a casa de 1,5 milhão não venda. Ela tem público para vender e a gente tem hoje pessoas que constroem e vendem que conseguem fazer um ciclo de construção de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 3 meses, 4 meses, que vendem esse tipo de casa. Mas a casa menor, ela é mais rápida de vender. Então, quando você vai fazer essa análise, você tem que ver se para você faz mais sentido construir casas menores e que vendem mais rápido e o lucro é menor também, ou se uma casa maior com um lucro maior. Então, isso depende da realidade de cada um. Bem-vindo aí, pessoal. Estou vendo aí a Stephanie, a Thay, a Vilma. Sejam todos bem-vindos, viu? Estamos aqui no nosso segundo episódio da Constru Class. Então é isso. Sobre a venda da casa em si, como você vai definir isso? Você vai definir isso lá no teu passo inicial. Quando você deu o primeiro passo, você já tem que ter decidido qual é o tipo de casa que você vai vender. Se você vai vender casa em rua, em condomínio fechado ou em loteamento. É o primeiro passo que tem que acertar. Aonde é que eu quero vender, onde é que eu quero construir, aonde é que eu quero fazer. E a minha fala aqui é muito no sentido de
venda, 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 mas nada impede que você pegue esse financiamento para construir a sua casa para vender. Você só precisa ter um cuidado a mais em alguns termos de que quem precisa construir, quem constrói para vender não precisa. Mas o procedimento é o mesmo, você vai conseguir construir uma casa mais barata a nível de mercado e ela eu digo assim, não é uma dívida, é um investimento. Porque se você constrói algo onde você termina de construir e aquilo vale mais do que você gastou, não é um custo, é um investimento. Então, se você fizer uma casa hoje de 500 mil, você pegou um dinheiro financiado de 500 mil e você usou 500 mil na obra, certamente, quando você terminar essa obra, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha tido alguns problemas na obra, quando você terminar essa obra, ela vale mais do que os 500 mil, quiçá 600, 700. Então ela teve uma valorização, isso não é um custo, isso é um investimento. Então hoje é uma excelente forma de você fazer uma alavancagem patrimonial, da sua família. Você pega esse dinheiro, você ninguém aqui vai largar trabalho para viver de construção. A ideia não é que vocês virem construtores, que vocês virem empreiteiros de construção, não é essa a ideia. A ideia é que vocês consigam construir uma casa dessas por ano e que vocês tenham pelo menos ali 150 mil de lucro por casa vendida e que vocês repitam esse processo no ano seguinte. Então assim, hoje a pergunta que se faz faz sentido para vocês pegar essa renda que vocês têm hoje, que às vezes é uma renda ali, você já está ganhando seus 10, 12, 15, 20 mil, mas ainda não é suficiente para o padrão de vida que você quer, o que você tem hoje, e você construir casas para vender e daqui a um ano entrar ou ser aportado na sua conta mais 150, mais 200 mil? Se sim, essas lives que eu venho fazendo, esse conteúdo que eu venho postando, ele é para você. É para você que quer ter uma renda, adianto logo, essa renda não é uma renda que entra todo mês, não é uma renda mensal. Você de jeito nenhum pode pegar o dinheiro do financiamento, pelo amor de Deus, isso é um erro muito comum. As pessoas pegam o dinheiro do financiamento, quando cai o dinheiro da medição, ele confunde com o gasto pessoal dele, o cartão de crédito da obra ele paga junto com as contas pessoais dele, e lá no final a obra não fecha. Por quê? Porque tem que ser separado. Se é um investimento, você precisa tratar como um investimento, e você precisa tratar como um negócio, realmente. Mas é um negócio que vai te retornar, ele está juntando dinheiro mês a mês, e ele vai te retornar depois da venda. Então você vai passar ali um ano, entre aspas, trabalhando, gerenciando essa construção, e quando ela for vendida, cai na sua conta ali um Pix de 150, 200, 300, 500 mil, igual já aconteceu comigo, e igual já aconteceu com outros clientes meus, outros alunos que eu tive, que fazem essa metodologia e não são engenheiros. Eu tenho um rapaz aqui que ele é gerente no hospital, eu tenho um que a moça ela é enfermeira e o marido é agrônomo, e todos eles fazem esse processo de construir casas para vender usando o dinheiro do banco. E aí, se você entender que cada ano que você constrói e você vende, você consegue declarar mais na caixa, você é obrigado a declarar seus ganhos. Então esses 150 mil que você ganha, vai ter imposto em cima disso. Então a gente trabalha para que esse imposto já seja líquido. Você vai ganhar ali 200 e poucos mil bruto, e quando você faz o pagamento do imposto, quando você paga tudo, você fica ali com 150 mil de lucro líquido. Isso já é lucro líquido. E isso tem que ir para a sua declaração de imposto de renda. Só que no próximo ano, quando você for apresentar na Caixa, aqueles 150 mil já viraram renda. Então é a sua renda que você tem no seu trabalho, contra-cheque, olerite, seletista, seja lá o que for, mais os 150 mil que você tem lá de renda, que você fez na construção financiada. A gente tem umas formas de mitigar esse imposto. Tem formas de você, quando você compra, você só tem um imóvel comprado na região, na cidade, você vende ele, você tem até 6 meses para comprar outro imóvel e não pagar imposto sobre aquele primeiro, porque a Receita Federal entende que você trocou um imóvel por outro imóvel, não seria justo pagar o lucro se você está trocando de casa. Então a gente usa esses artifícios contábeis jurídicos para poder reduzir ou mitigar o imposto. Às vezes não tem como, mas aí é uma análise que aqui quem tem um pouco mais de experiência pode te ajudar a fazer ou pode te ensinar a fazer. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer alguma resposta aí no chat? Pode mandar as dúvidas aí que agora acho que já terminamos aqui o
nosso assunto principal. Estou aqui agora para responder as dúvidas de vocês. Tá vendo a Stephanie aí? Ó, é o que eu quero, complementar minha renda com investimento. A ideia é exatamente essa, Stephanie. Não é fazer isso aqui a renda principal. É fazer, pode até ser, conheço gente que começa, vocês devem conhecer alguns construtores na cidade de vocês, no bairro de vocês, que as pessoas eram empresários de outro ramo, começou a construir para vender e aí começou a ganhar dinheiro com isso e hoje é um construtor. Mas se você for ver a formação dele, ele não é engenheiro. Ele simplesmente foi alguém que viu uma oportunidade no mercado imobiliário e se aproveitou disso para poder ali fazer a sua alavancagem patrimonial, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Ó, antes que alguém mande alguma dúvida, vou esclarecer um ponto aqui que ele é de fundamental importância. Tem muitas dúvidas que eu vou relacionando e vou respondendo aqui ao longo da semana. Mas uma pergunta muito comum é assim, ó, e se eu não vender? Se eu construir uma casa e eu não vender? Então, isso é uma dúvida que eu recebo muito, muito, muito. Douglas, e se eu construir e não vender? Galera, é o seguinte, realmente esse risco ele existe. Por quê? Porque todo negócio é um risco. Entendam isso como por que retorna tanto dinheiro na construção financiada? Porque isso não é um investimento igual você deixar o dinheiro parado no banco e ele garante que ele vai pegar aquele dinheiro e vai colocar mais 10% em cima. Isso é um risco porque você está empreendendo. Essa é uma segunda forma de você empreender na sua vida, tirando a sua atividade principal. Então ele tem um risco maior, mas em compensação ele também te remunera mais. Então como é que eu posso ter uma casa que não vende? Pode. Se você fizer o projeto errado, para a pessoa errada, no local errado, com uma fachada ruim, você vai demorar mais para vender. Você vai vender abaixo do que você venderia. Então hoje a gente tem algumas estratégias aqui que a gente já sabe o que vende. Por exemplo, importantíssimo na casa é a fachada. A fachada ela é a alma do projeto. Eu já vi boas fachadas com um acabamento ruim venderem melhor do que projetos excelentes acabados internamente com uma fachada ruim. Às vezes o mal do projeto, ele matou a fachada. Ou então, o projeto foi feito sem um programa de necessidade adequado, o arquiteto botou um material caríssimo na fachada e o dono da obra não quis colocar aquele material. Em vez dele colocar um material caro, uma pedra, um ripado de alumínio, uma porta pivotante que vai até assim, ele simplesmente fez um básico e pintou a fachada. Só que isso matou a fachada. Vai demorar mais para vender ou vai vender abaixo do preço. Então assim, tem que ter, saber qual é o tipo de revestimento, qual é o tipo de casa que você está investindo. É claro que se a gente está falando de casas financiadas para venda, a gente tem que tomar o cuidado de não extrapolar o custo da venda. Porque se você coloca materiais assim, só material top, só material primeira linha, só isso acaba reduzindo a tua margem de lucro. Porque nem sempre esses materiais se traduzem em um comprador. Então assim, o cara, vamos lá, você vai escolher um porcelanato. Como é que eu escolho o porcelanato da minha obra? Você vai escolher um porcelanato que seja de uma marca boa, para você não ter problema. Você não precisa escolher o porcelanato de R$300 o metro quadrado. Porque esse porcelanato de R$300 o metro quadrado, provavelmente para o teu público não interessa. Ele não quer saber se isso é da marca A, B, C ou D. Ele quer saber se aquele porcelanato é um porcelanato, um porcelanato tipo A. É um porcelanato de padrão A. Dentro do padrão A tem várias marcas. Desde a que custa 100, a que custa 200, a que custa 500. E vai embora. Então, assim, muito cuidado nesses detalhes. E aí é a orientação do profissional que vai te guiando nessas nuances para saber. Porque não adianta nada também você pegar uma casa e falar assim, agora, se ela é para vender, eu vou economizar em tudo aqui. Vou comprar o porcelanato mais barato que tiver, porque é para vender mesmo, então tá bom. Normalmente, quando você faz isso, você perde valor na sua casa. Porque quando a pessoa entra na sua casa, ela não consegue enxergar essa qualidade que é feita para vocês. E a graça, ou a parte legal da casa financiada é essa. É esse toque de exclusividade que só você dá para casa. Então, você consegue construir uma casa mais barata, uma casa mais vendável, uma casa onde você personalizou ali com seus toques pessoais, e isso deixa aquela casa mais atrativa, deixa aquela casa mais atraente, deixa ela com cara de que foi feita casa para morar, e não casa para vender.
Porque casa para vender, vocês vão bater de frente com construtora. E aí a construtora compra porcelanato num caminhão, ela compra pia num caminhão, ela compra tinta num caminhão. Não tem como a gente bater de frente com esse segmento. Você tem que ser diferente. Você vai ser diferente como? Você vai ser diferente quando você faz isso que eu estou falando aqui. Você equilibra tanto qualidade, quanto o preço, quanto o seu gosto. É você que vai na loja escolher o porcelanato, é você que vai ali escolher os metais, as louças, a bancada. E essa personalização, isso é única de cada projeto. Então, quando você faz isso, você consegue fazer uma casa que venda e venda rápido, venda logo. Conheço vários casos que as casas foram vendidas ainda no meio. Se você fizer uma boa apresentação da sua casa antes, os corretores conseguem vender ela no meio do caminho. O cara que está passando dentro da rua ou no condomínio e ele sabe que aquela casa para vender, às vezes ele está vendido. Por quê? Porque muitas vezes ele quer chegar, entrar e morar. Pronto. E o objetivo aqui de vocês é fazer uma renda complementar investindo em casas financiadas para construir. Então, hoje, o tema da nossa ConstruClass era esse. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma outra dúvida aqui, só mandar aí no chat. Esse episódio aqui vai ficar salvo, eu vou postar lá no meu Facebook. Então, se você não assistiu ainda ao primeiro episódio, que é onde a gente fala sobre como o banco define a sua renda, entre outras coisas, se quem tem nome sujo pode financiar ou não, e o que significa nome sujo para o banco. Você volta lá e assiste a aula 1, essa daqui é a aula 2, que é os passos iniciais, e sábado que vem a gente tem a aula 3 com o tema. Se você ainda não participa, eu tenho um grupo no WhatsApp, que ele é um grupo exclusivo, eu posto todo dia dicas lá de como fazer, de como, de tudo sobre construção financiada eu posto lá, e se você quiser fazer parte dele, me manda uma mensagem aqui, que eu te mando o link do grupo. Pessoal, muito obrigado, boa noite, mais uma ConstruClass aqui finalizada. Obrigado, tchau, tchau.